Four, three, two. Então, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Podcast Juntos Conseguimos. Podcast esse que é feito comigo, Ricardo Lino, e com o meu parceiro, Diogo Silva. Diogo Silva, olá! Olá, olá! Pronto. Este podcast vai ser um dos podcasts mais especiais de toda esta saga. Porquê? Porque hoje é o dia de entrevistar o Diogo Silva. Estavas desejoso. Estava desejoso. Ó Diogo, sabes que quando tu fizeste a minha entrevista, quando eu fui o primeiro, senti-me muito honrado por ter sido o primeiro, mas também deu para ver para aquilo que eu me ia meter. Pronto. E por ser um episódio 1 e que tu até fizeste a quase chorar, eu andei este tempo todo, estes meses todos, a pensar aqui em estratégias de quando é que seria o teu, que é para te meter, que é para te ter encostado a um canto, para meter-te como um 8. Portanto. Um 8. Porquê? Porque este é o episódio 8. Ora bem, é verdade. Nem de propósito. Pronto, já vamos no 8. 8. E é verdade. Temos aqui realmente agora aqui o meu grande amigo Diogo Silva. Para quem não conhece o Diogo Silva é, portanto, um coach de desenvolvimento pessoal, de performance, e tem uma empresa, ele é CEO de uma empresa que é a Kintsugi. Vamos começar se calhar por aí, Diogo. Vamos embora. O que é isso, Kintsugi? Para a malta que está lá em casa a apanhar este nome assim um bocadinho invulgar, não é? Uhum. O que é que quer dizer Kintsugi e o que é que isso significa para ti? Ok. Só para explicar, bom, primeiro, olá a todos, é bom estar de volta. Faltava aqui um terceiro ecrã, mas desta vez sou eu, portanto somos só dois ecrãs. Ainda, assim posso encostar à parede. Estás feito no 8. Exato, estou feito ao 8. Olha, é muito bom estar aqui, mas de volta, e desta vez neste papel. É possível que eu chore, porque o Ricardo me dá a preparar isto para aí desde novembro, e portanto vou dar o meu melhor. Olha, Kintsugi, como é que isto aconteceu? Eu quando comecei dentro da área de desenvolvimento pessoal, houve algumas coisas que me fascinaram logo desde o início, que foi, se calhar, a forma como as pessoas se podem reconstruir. Porque comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu entrei para esta área, para este mundo do desenvolvimento pessoal, houve uma coisa que eu comecei a perceber, que foi, eu conseguia me reconstruir, ou seja, eu não estava errado, eu só precisava de fazer melhores escolhas e de tomar melhores decisões. E se calhar de conhecer um bocadinho mais coisas e mais pessoas. Então comecei a pesquisar muito. E eu já lia muito, e quando entrei nesta área de desenvolvimento pessoal mais comecei a ler. Até que me deparei, numa das minhas pesquisas e das minhas leituras, com um termo que era Kintsugi. E o que é Kintsugi? Kintsugi é um termo japonês que descreve o quê? Descreve a olaria que os japoneses têm. Então o que é que os japoneses acreditam? Eles no Oriente acreditam que qualquer peça de louça que tu tenhas em casa, por exemplo, uma taça, um prato, uma tigela, depois de partida, ela não tem de ser deitada fora, tal e qual como nós fazemos cá, não é? Imagina, partes um prato, manda-lo para o lixo, vais ao IKEA, passa publicidade e compras outro. Sim, lá no Japão, não. Isso é muito comum alguém por tirar uma coisa, ninguém vai reconstruir, como é lixo. Exato, não vais pegar em cola e colar, não é? Se calhar antigamente isso fazia-se, mas hoje em dia, não faz sentido. Mas os japoneses, o que é que eles fazem? Eles têm uma arte, que é uma arte de olaria, que, portanto, quando uma peça se quebra, eles levam a peça a um artesão, e esse artesão cola a peça, por exemplo, um prato, ele cola um prato com ouro, ok? Portanto, mas imaginar que o prato fica partido, o que acontece? E, aliás, o símbolo da Kintsugi, da marca, é exatamente um prato, que se notar tem os veios, e os veios é o prato colado ao ouro. Eles acreditam que esta transformação não só torna o prato mais bonito, como o valoriza. Ou seja, são as tuas falhas que depois de tu conseguires construir novamente fazem tornar melhor. Eu guardei esta mensagem para mim durante muito tempo, e esta história é muito gira. Eu uso o Evernote e guardei esta história no Evernote para mim. E o ano passado, quando estava à procura de um nome para dar a isto, fui ao meu Evernote, às minhas notas, e no início eu tenho sempre muitas notas. E então comecei
a puxar para baixo só porque sim. E de repente apareceu esta memória que eu tinha, que era a memória do Kintsugi. Pá, fez-se luz imediatamente e foi assim que nasceu a marca. Portanto, a marca é uma marca que é virada para o desenvolvimento humano, é virada não só para o coaching, mas para tudo o que seja desenvolvimento pessoal, tudo o que tenha a ver com, por exemplo, uma boa gestão de ti próprio, para depois poderes fazer uma boa gestão de pessoas, no caso de seres um líder, por exemplo, de uma equipa ou de uma empresa. Tem muito a ver, está muito ligado à parte do desporto e toda a vertente do desporto que eu gosto e que eu pratiquei e que por acaso até me levou também até ti. E também acompanhas também atletas de alto rendimento neste caso. Hoje em dia, eu diria que 80% dos meus clientes são atletas de alta performance, quer seja na área do futebol, maioritariamente na área do futebol. É a maior parte dos clientes que eu tenho hoje em dia, sendo que os outros são ou CEOs de empresas, ou líderes de equipas, ou sei lá. Mas todos eles querem mais desempenho, quer seja intelectual, quer seja desportivo, quer seja... Sim, maioritariamente é desempenho, ou desempenho não só na profissão, porque há muitos que vêm e olham para o tema profissão, eu quero fazer mais isto, ou eu quero perceber como é que me posso tornar mais naquilo. E depois tens pessoas que também vêm apenas por situações pessoais, do género, tu que estás acostumado à terminologia, não é? Tens aquelas pessoas que se apercebem que estão a viver uma vida com a qual não são felizes, porque se calhar as necessidades humanas delas não são as que deviam ser, e todo o processo acaba por ser um bocadinho essa percepção, que necessidades humanas vives, quais é que queres viver, o que é que tens de fazer para lá chegar. Mas acaba por ser tudo muito virado para... Os meus clientes normalmente são pessoas muito objetivas e eu gosto de trabalhar com pessoas muito objetivas. Eu sei que tu percebes isso, porque também preferes trabalhar com pessoas que tenham objetivos. E provavelmente nós até vamos falar disso, porque tu já vi que tu tens aí uma folha para mim. Vamos então, sabes que a vida é mesmo feita disso. A vida é feita de patamares e nós conseguimos chegar através dos nossos meios aos objetivos que pretendemos. Claro. Se fizermos, vamos ficar por caminho. Sim, portanto aqui a minha função e a função de um coach normal é não dar as respostas, porque isso não dar a resposta não é fazer coaching. Fazer coaching é literalmente fazeres boas perguntas e olhares para aquilo que se passa com aquela pessoa de fora e colocares as perguntas que tu achas que vão ajudar a pessoa a pensar diferente. Porque se nós fizermos sempre a mesma coisa da mesma maneira, vamos ter sempre os mesmos resultados. E é por isso que a maior parte das pessoas procuram um coach, é porque provavelmente estão cansados de fazer sempre as mesmas coisas, ter sempre os mesmos resultados e não chegar aos resultados onde queriam chegar. Quer tu sejas um atleta, quer tu sejas um empreendedor, quer tu sejas uma pessoa normal que só não quer ter a vida que tem. Olha, e a palavra coach vem de onde? Vem de quê? A palavra coach vem exatamente de quando antigamente haviam as carruagens, não é? Os coches. Os coches levavam-te do ponto A, onde tu estavas, onde tu precisavas de estar, para o ponto B, que era para onde tu tinhas de ir. E o coach é exatamente isto, é uma pessoa que te pega num ponto A, é o ponto onde tu estás hoje, no teu dia-a-dia, com o desenho que tu tens teu, não é? Portanto, o teu mapa do teu dia-a-dia, o que é que tu prestas atenção, qual é o valor que tu dás, por exemplo, à família, aos amigos, aos relacionamentos, e tu dizes, ok, esta é a minha análise agora, eu quero ir para ali. E o coach vai contigo no teu ponto B, ou seja, é a pessoa que leva o teu coche até ao ponto B. Então, Diogo, o que é mentoring? Eu sei o que é mentoring, mas para as pessoas lá para casa, o que é mentoring e o que é que as pessoas podem esperar do mentoring ou do coaching? Quais são as diferenças? Claro. E atenção, há opiniões diversas, eu vou dar a minha interpretação e aquilo que eu acredito sempre que é. Portanto, um coach é uma pessoa que não te dá as respostas, mas ajuda-te a pensar diferente e faz-te perguntas poderosas, como nós lhe chamamos, para que tu tenhas uma forma de olhar para as coisas diferente, ou seja, coloca-te perguntas e situações desconfortáveis, até porque dentro da zona de conforto nós não crescemos exatamente fora da zona de conforto, e por acaso é uma coisa que eu tenho ali atrás, tenho um desenho sobre zona de conforto e zona de desconforto e de crescimento, e um mentor é exatamente aquela pessoa que te diz como é que tu vais chegar a uma determinada situação. Portanto, chegas com um problema e o mentor diz-te, olha, eu faria desta maneira ou eu fiz desta maneira e dá passo a passo como é que tu deves fazer para chegares onde tu queres chegar. Isso é a diferença de um mentor para um coach. Ok.
Tu falas mentoring também? Sim. Tu, durante o teu percurso, tiveste algum mentor? Tive. Muitos. Vários. Só que se calhar na altura não lhes sabia chamar isso e hoje em dia consigo olhar para trás e dizer tive mentores em determinadas alturas e agora continuo a ter mentores. Eu tive os meus maiores mentores são fáceis de eu dizer. O primeiro foi sempre o meu pai, não é? Que foi uma pessoa que sempre me quis guiar, tanto o meu pai como a minha mãe, mas o meu pai mais na ótica da formação da minha personalidade como um adulto que queria empreender, e eu não tinha, se calhar, consciência disso, não é? Depois, o meu avô Zé, que foi um mentor muito grande a nível do que toca na construção da minha pessoa e no respeito pelos outros, no amor aos outros, na preocupação com os outros, e aí sim ele definiu muito a minha personalidade, provavelmente o mentor que me marca mais na minha data, até à data, apesar de ele já cá não estar, e se calhar também por isso é que me marca tanto. Depois, mais recentemente, e sem nunca deixar de o ser, claro, mantenho o meu pai, né, pelo exemplo que ele deu e pela pessoa que ele é, mas mais recentemente, por exemplo, o Jorge Coutinho, que nós conhecemos, que acaba por ser um mentor para mim e que foi a pessoa que me mostrou como é que isto se podia fazer, e que me deu as bases e que me ensinou e que me ajudou e que me continua a ajudar. O Rui Alves, que por acaso fiz há bocado uma live com ele, que é o CEO do grupo onde eu trabalho quando não estou a trabalhar para a Kitsu e vice-versa. Uma live excelente, que já aproveito já para dizer, uma live excelente. Olha, e também desculpa estar a te interromper, eu acho que nós deveríamos convidar essas duas excelentes pessoas para vir ao nosso podcast. O que é que tu achas? Fica combinado, podemos convidá-los já. Quer dizer, já não, vamos acabar primeiro a nossa conversa. Ok, Diogo, então continua lá o teu raciocínio, porque depois mais para a frente eu tenho aqui este quadrozinho, que é o nosso quadro que já vocês em casa conhecem, onde nós vamos depois aqui colocar, o Diogo hoje não pode escrever porque ele está à distância, por causa desta situação toda da conjuntura do mundo e do que está a passar, do Covid, mas eu é que vou escrever por ele e depois vamos esmiuçar aqui realmente o que é que estas pessoas foram importantes na vida dele. Pronto. Mas se quiseres então terminar, porque depois eu quero tocar um bocadinho na tua infância. Se quiseres terminar então a parte dos mentores. Não, é isto. Depois é assim, eu depois também tenho algumas, isto são as pessoas que fisicamente estão comigo e que me orientaram de alguma forma para construir aquilo que eu vou construindo ao longo do tempo. Depois há pessoas que nós consideramos, que nós admiramos e que às tantas também são nossos mentores, mas à distância e não sabem, são pessoas que nós também não conhecemos pessoalmente, mas que se calhar lemos muito sobre eles e pesquisamos muito sobre eles e pá, eu tenho alguns nesse aspecto, não é? Posso enumerar alguns, tipo o Muhammad Ali, que é uma pessoa que eu gosto muito e de quem eu acompanho a vida e que muitas das vezes, às vezes eu tenho desafios e penso para mim como é que este ser ultrapassou o que ultrapassou. O Tony Robbins, que não deixa de ser um mentor mesmo à distância para mim, tipo, acho que é provavelmente online aquilo que eu mais consumo são talks, palestras, muitas coisas que vêm dele e claro, podia enumerar aqui mais alguns, mas estes acho que são os principais e são aqueles que eu acompanho mais vivamente. E são pessoas essencialmente são pessoas que me inspiram e que me mostram formas de fazer as coisas diferentes. E nem sempre me dizem aquilo que eu gosto de ouvir, que essa é a parte gira. Mas isso é mais engraçado, porque realmente fora daquilo que estamos habituados é que está o nosso crescimento, não é? É que está o nosso desenvolvimento. Exatamente, sim. E depois pronto, há uma coisa que também acho que é muito importante e acho que todas as pessoas, isto é uma forma que eu tenho de ver e de pensar, já partilhei contigo muitas vezes, mas vou voltar a dizer e aproveito para dizer para toda a gente. Eu acho que mentores nós seremos sempre todos uns dos outros, porque independentemente se é com alguém mais novo ou mais velho que eu, há uma coisa que eu gosto de fazer, que é disponibilizar-me para aprender. E, portanto, eu vou ter sempre alguma coisa para aprender com alguém, quer seja uma pessoa mais nova ou mais velha. Isso é muito humilde da tua parte. Não, mas porque há muitas pessoas que pensam que já sabem tudo. E nós estamos sempre a aprender, até aprendemos com os mais novos. Sem dúvida.
verdade. Há sempre alguma coisa que nós obtemos de aprendizado em relação às situações, sempre. Tenho mais, é verdade, e agora estava aqui e estava-me a esquecer, mas eu tenho mais, tenho 3 mentores, agora são 3, até há uns tempos eram 2, agora são 3. E eu conto sempre isto nas sessões de coaching, quando começamos a falar sobre como é que eu me inspiro, e eu até falo nisto nas minhas palestras. Eu tenho 3 mentores que todos os dias me ensinam sempre alguma coisa, são os 3 cães que eu tenho. A primeira coisa que eles me ensinam é, os gajos dependem de mim para comer, mas mesmo que eu não lhes dê comida, eles são sempre felizes. Isso é a primeira coisa. Depois, eu posso me ir embora e demorar 2 minutos ou 2 dias ou 2 semanas, que mesmo que eu demore 2 semanas ou 2 minutos, eles vão estar sempre à minha espera de qualquer maneira. Parece que não me viram tipo há anos. E ficam sempre felizes com isso. E depois, qualquer coisa que eu tenha ou de qualquer forma como me sinta, eles vão aprender sempre, ou seja, eles estão sempre disponíveis para aprender, independentemente da idade. Eu tenho um que tem 4 meses, tenho um que tem 2 anos e tenho um que tem 9 anos. E a vontade que cada um deles tem, e é giro poder comparar isto, a vontade que cada um deles tem para aprender e a forma como eles respondem é a mesma em qualquer das idades que eles têm. A única coisa que lhes importa no fim do dia é estar comigo, brincaram comigo, foi divertido e é isto que lhes interessa. E portanto essa é a parte gira de aprender com os mais novos ou com os mais velhos. Os nossos amigos de 4 patas. Exatamente. E curiosamente, eles não funcionam por arrasto, eles não funcionam por ganância. Nós podemos agarrar num bloco de notas de notas de 500 euros ou 200 euros ou 100, mandar para a frente deles que eles não ligam para a TV para aquilo. Eles querem o amor do dono. Eles querem aquele beijinhos. Só dá para subornar se tu lhes deres comida, mas isso pronto, também quer dizer. Mas isso é uma necessidade humana, necessidade animal. Pronto. Necessidade animal. É isso. Mas e já festeja, não tenho mais mentores, para já. Pronto. Olha, meu amigo, então vamos começar aqui um pouco pela tua infância. Eu gostava que tu me dissesses, assim resumidamente, como é que ela foi? Como é que foi a tua infância? Onde é que andaste na escola? Que percurso é que tiveste? Que tinhas? Com que era a pessoa que estudavas? Que eram as tuas influências? Começar por aí. Ok. Então, olha, eu andava numa escola que se chamava Colégio Amor de Deus, Externado de Educação Popular. É um colégio aqui em Lisboa e eu entrei para a sala dos 3 anos. E, portanto, andei lá desde a sala dos 3 anos até ao 9º ano. Portanto, foram muitos anos seguidos lá. Foram 9, 10, 11, 12 anos seguidos na mesma escola. Era uma coisa mais pequena, não é? Era perto aqui de casa, fazia com que os meus pais conseguissem ter porque nós não morávamos em Lisboa, nós morávamos ali para Sesimbra, e então nós íamos e vinhamos todos os dias, pelo menos até eu entrar no 5º ano, nós íamos e vinhamos todos os dias, ou seja, eu era sempre o primeiro a acordar de manhã e o último a chegar à escola. Eu lembro-me, tenho isto presente, porque eu apanhei tudo o que foi engarrafamentos na ponte, aquela tal história, antes sequer de haver aquela coisa das portagens, da garrafinha, dos garrafões e daquela parte toda das coisas estarem mais organizadas, eu apanhei aquilo tudo. Eu apanhei, quando a ponte ficou cortada por causa das manifestações, eu apanhei isto tudo. Estás a falar de 1990? 1980? Eu nasci em 1989 e até 1994 eu tive de fazer estes caminhos para trás e para frente. Em 94 andavas tu a ir para a escola primária? 94? Não, sim, eu entrei para a escola primária em 1994, exatamente. Olha, em 95 foi quando eu abri o ginásio, ao puto. Vê lá, estás mesmo, já estás com alguma idade, não sei se te aguentas tão tarde a fazer esta. Andavas tu a trocar de fraldas ainda? Estavas a falar então do percurso que fazias? E eu não me dava conta disso, mas eu comecei-me a perceber quando, imagina, eu chegava à escola primária, não, o primeiro e o 2º ano, eu era o primeiro a acordar todos os dias e por volta das 5, 6 da manhã, e depois era o último a chegar, às vezes o intervalo era às 10h30 e eu já estava a chegar e os meninos já estavam no intervalo. E então os meus pais, chegou uma altura em que nós já tínhamos uma casa comprada aqui em Lisboa e mudámos-nos para cá definitivamente quando as obras ficaram prontas. E isso aliviou e ajudou muito. Mas nós estávamos sempre perto. Os meus avós, tanto maternos como paternos, viviam aqui perto da escola e foram sempre os meus avós maternos que tomaram conta de mim e que me iam buscar, ou que me iam levar à escola, ou que eu esperava em casa deles até ir para a casa até os meus pais me virem buscar e irmos para o lado de lá. E foi sempre assim durante algum tempo. Depois, entretanto, o meu irmão nasceu
E aí sim foi mesmo preciso fazer esta mudança para cá, porque a minha mãe acabava por estar muito tempo, tinha tomado muito tempo sozinha conta de nós, porque o meu pai, como estava muito tempo a viajar, ele passava muito tempo, ele estava, por exemplo, uma semana cá em Portugal, depois tinha uma semana em Madrid, depois tinha 2 semanas nos Estados Unidos, e acabava por ser assim. Tinhas Então, quantos anos nessa altura? Tinhas quantos anos nessa altura? isso ainda foi durante alguns anos, portanto, não tenho, não tenho uma idade específica, mas isto aconteceu durante alguns anos. E lembro-me perfeitamente, porque houve alturas, por exemplo, nós também vinhamos às vezes com o meu tio, quando eu era mais novo, o meu tio tinha um Jeep, um MM, era muito giro na altura, porque os MMs é aquela marca de Jeep portuguesa, a UMM, que entretanto já não existe. Sabes o que é quer dizer o MM, não sabes? É a União... Não, um monte de... não é nada, meu. Não é nada, estou a brincar. Ele era um rapaz novo e tinha Jeep, tinha o Jeep do MM, às vezes a gente vinha com ele. A minha mãe depois comprou, ainda me lembro, um Citroën vermelho, que era mesmo tipo valente, e aquilo era cansativo para ela. E eu lembro-me de, nessa fase, andarmos todos um bocado cansados e esgotados, então quando viemos para Lisboa foi mesmo importante. E depois começámos a vida normal cá. Tive uma infância muito divertida, os meus pais deixavam-me experimentar uma série de coisas, eu fiz de tudo a nível do desporto, karaté. O quê? Karaté e mais o quê? Natação, jogar à bola, tipo tudo, deu para tudo. Até ginásio na altura, havia aqui um ginásio perto de casa e a minha mãe inscreveu-se comigo e tudo, que era o CRP, e eu até ia para as aulas de ginástica com a minha mãe, aquilo era muito giro. Depois aquilo fechou, entretanto. Mas lá está, tipo, eu tive sempre a oportunidade de fazer muita coisa. A própria escola tinha ginástica e tinha natação, mas mesmo assim, fora disso, os meus pais davam-me imensas atividades extracurriculares. Por exemplo, eu aprendi a tocar guitarra, ainda hoje toco, e foi durante muito tempo, quase 7 ou 8 anos de aulas. Portanto, eu tive uma infância onde pude fazer muita coisa. Porquê? Porque eu também estava num meio onde era tudo muito perto. E tipo, a zona onde eu moro agora, onde eu morava, parece mesmo uma aldeiazinha. E então, é giro porque tu consegues fazer tudo a pé. Por exemplo, eu habituei-me muito rapidamente a fazer tudo a pé e achava que Lisboa era pequenina, porque era tudo aqui perto, eu conseguia fazer tudo perto. Mas depois, quando no 9º ano, eu terminei o 9º ano aqui no colégio e fui para os Salesianos, ali em Campo de Ourique. E pronto, aí as coisas mudavam, a escola era muito maior, tipo 10 vezes maior, sem exagero, havia muita gente. E foi aí também que me comecei a definir como pessoa. Tive um enorme privilégio sempre de poder estar em colégios com pessoas que me marcaram. A minha professora primária do 1º ao 4º ano, eu vou-me lembrar sempre dela, porque foi uma freira, era uma Maria dos Anjos. Não mandou duas chibatadas, não? Nunca. É das pessoas mais que eu vou guardar, que tinha o melhor coração, era uma pessoa espetacular. Depois do 5º ao 9º ano, tive imensas pessoas marcantes, imensos professores que me marcaram também, mas depois no 10º, 11º e 12º, aí sim é que eu acho que me defini até como pessoa e tive outro tipo de realidade e acabei por conhecer outro tipo de coisas. Eu não fui sempre um jovem fácil, eu acho que a partir para aí do meu 8º, 9º ano foi quando eu comecei a tornar um jovem um bocadinho mais rebelde. Queres falar sobre isso? Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. O que é que como é que tu te consideravas rebelde? Ou o que é que diziam de ti? Não, olha, eu não era... a questão de ser teimoso, mas numa ótica tipo quase desafiadora, isso eu lembro-me de fazer isso e de ser desagradável isso. Lembro-me de uma vez discutir com a minha mãe por uma coisa que provavelmente ela até tinha razão e eu só estava a teimar porque sim, bem no 10º, no 11º ano, e de ter esmurrado uma porta que deixou uma moça, ainda hoje lá deve estar, não é? E que fica marcada, Não foi na porta. Foi na porta, foi a porta, ou era aos dedos ou era a porta, felizmente foi a porta. De desafiar mesmo a nível de decisão e tudo. Não foi fácil, os meus pais tiveram alguns trabalhos comigo. Eu posso-te contar uma coisa que não tenho orgulho de fazer, de o ter feito e fiz, que foi, eu estava a tirar a carta de condução
e fui apanhado a conduzir sem carta ao carro da minha mãe. Na altura a minha mãe tinha um carro bastante potente e eu resolvi sair de casa com o carro, os meus pais não estavam em casa e fui apanhado numa operação stop, foi a minha sorte. Tinha acabado de começar a tirar a carta, porque não sabia conduzir grande coisa. Tu estás a dizer que foi a tua sorte, porquê? Porque senão tu eras capaz de ter um acidente? Não, porque provavelmente se eu não tivesse sido apanhado à primeira ia continuar a fazer. E eu na minha cabeça tinha dito a mim mesmo que ia ser só uma vez, mas nós já sabemos que é tal. É como a história dos cigarros e do tabaco, é só um, depois ao fim do dia se calhar já foi um maço, né? Portanto, foi a minha sorte ter sido apanhado na primeira e única vez que eu fiz E tu pensavas que eras tu que tinhas razão, queres ver? Yeah. A cena é essa, é que tipo, eu pensava na minha cabeça, né, de adolescente, rebelde, na minha cabeça, como é que estes gajos não percebem que isto, aconteceu, foi um azar que eu tive, isto foi um azar, tipo, não é um azar, eu é que me pus a jeito para ter aquele azar, né? Mas pronto, fora isso, outras coisas que foram acontecendo, os meus pais, se calhar, têm uma lista, não dava para fazer um podcast, tinha de ser intensivo uma semana das neiras que eu posso ter feito. E o que é que te distinguia dos outros jovens na altura? Eu acho que foi sempre aquilo que me distinguiu das outras pessoas, ou da grande maioria das pessoas, que foi eu não fazia nada e não faço as coisas nunca com a intenção de magoar ninguém, pelo contrário, eu gosto sempre de pensar e de ver o outro. Isso para mim é muito importante. E a questão de, imagina, eu tinha sempre tempo para tudo. E o melhor exemplo que eu tenho para isto, minha mãe costuma contar esta história e diz que um padre da paróquia que é ao pé de casa costumava dizer que não pedia nada a ninguém que tivesse muito tempo, pedia sempre a pessoas que eram muito ocupadas porque essas é que arranjavam sempre tempo para fazer alguma coisa pelos outros. Yeah. Eu ouvi esta história uma vez e identifico-me perfeitamente com ela, porque eu lembro-me de, se alguém pedisse alguma coisa, eu às vezes podia não fazer para mim, mas depois ia acabar por fazer para ele, ou ia ajudar, ou ia investir o meu tempo naquilo, e não ia estar a olhar a meios, nem eu sempre fiz isso. Eu lembro-me de uma vez um rapaz, eu andava ali nos Salesianos e havia um rapaz que estudava lá comigo, que fez uma coisa coisa de adolescentes, meteu-se com uma rapariga qualquer numa noite, e às tantas, houve um dia que estávamos a sair da escola e estava tipo, tínhamos 16 ou 17 anos, estavam tipo, sem exagero, tipo 20 rapazes à espera à porta da escola para lhe arriar um tarião. E eu lembro-me por acaso era um dia em que a minha mãe me ia buscar, porque eu tinha qualquer coisa para fazer, já não lembro se tinha treino, qualquer coisa desse género. A minha mãe ia-me buscar e eu lembro-me de ligar à minha mãe e dizer, tipo, mãe, olha, preciso que alinhes comigo aqui numa coisa. E ela, mas o que é que tu precisas? E olha, preciso que leves não importa o rapaz, mas preciso que leves o rapaz comigo e temos de o levar a casa. E a minha mãe, então, mas porquê? E eu, mãe, onde é que tu estás? E ela, estou aqui a descer a rua, estou quase a chegar. E eu, olha, então, tu daqui a 1 minuto e pouco vais olhar e vais ver 20 pessoas a rodear a porta da escola. Eu preciso que tu passes com o carro pelo meio delas e que me deixes entrar lá para dentro a correr com ele e que tipo leves a casa. E depois isto gerou discussão, porque a minha mãe disse, mas tu podias ter apanhado também, tu não tinhas nada a ver com isso. E é verdade, eu não tinha nada a ver com isso mesmo, mas só com a sensação. E atenção, ele provavelmente até fez uma coisa que não devia, tipo, meter-se com quem não devia. Mas a verdade é que para mim aquilo era tipo, não vou deixar o rapaz aqui e levar tareia de 20 gajos, eu vou levá-lo a casa e até se for preciso meter a minha mãe à confusão. Este tipo de coisas eu fazia imensas vezes. E acho que isso me distinguiu sempre, que é eu ter a capacidade de olhar para os outros. E acredito que também é isso que te faz a pessoa que és hoje. Também. Sim, talvez. Mas depois houve uma coisa que também me ensinou, que é, tantas vezes eu pus os outros à frente que eu fiquei para trás. E, portanto, agora há uma questão de equilíbrio. E uma das coisas que este desenvolvimento pessoal e o coaching me veio trazer foi uma visão muito, muito boa sobre eu primeiro tenho de estar bem eu. É a tal história do avião. Quem é que tu pões a máscara de oxigênio primeiro? Em ti ou na pessoa que está ao teu lado? Ok, põe primeiro em ti, só depois é que vais ter capacidade para pôr a pessoa que está ao teu lado. Para poder estar bem para os outros. Senão, depois nem uma coisa nem outra. É isso. Está bem. Então, olha, e como é que entrou o desporto na tua vida aqui nesta altura, quando estavas na escola? Olha, então, muito giro. Antes de mais, quero saber qual é que foi a área que tu seguiste na escola. Exato. Então, na minha altura, que eu ainda sou um bocadinho do antigamente, nós tínhamos de escolher, quando entrávamos no 10º ano, haviam 4 áreas. Agrupamento 1
que era, se eu não me engano, ciências, 2 que acho que era artes ou qualquer coisa assim, 3 que era contas, gestão e economia, e 4 que era línguas, humanidades, não sei como é que se diz. Eu escolhi o 3, que era a área toda que tinha a ver com direito, com gestão e com economia. Porquê? Porque eu sempre, mais uma vez, sempre achei que ia ser, que queria fazer alguma coisa que tinha a ver com pessoas, gerir pessoas, liderar pessoas, encaminhar pessoas, ajudar pessoas. Bom, eu também não tinha muito jeito para desenho, vamos ser honestos, portanto também não podia ir para desenho porque eu era péssimo a desenho. Não é uma coisa que eu tenha investido muito. Nem assim como és péssimo também a cozinhar, né? Já ouvi dizer. Não, a cozinhar, segundo consta, sou tipo mesmo grande máquina, mas isso depois... Depois falamos sobre isso. Mais à frente. Uma feijoada, o que é? Não, pronto, acabei por escolher o agrupamento 3 e foi das melhores coisas que eu fiz, porque comecei por ter, e nisso o colégio também foi muito útil, comecei por ter uma base muito boa, nós aprendemos coisas que eu acho que, eu ainda hoje me consigo lembrar, por exemplo, de inúmeras disciplinas que tivemos lá e coisas que me marcaram que demos lá, e depois todo aquele contacto com as pessoas que eu fui conhecendo e com quem eu fui tendo e que me iam trazendo sempre bons inputs. Isso também me ajudou muito. O que é que também me ajudou muito? O facto, por exemplo, de em casa nós já termos esse tipo de conversa, nós já falávamos sobre isso, não é? Tendo em conta a área onde o meu pai estava inserido, a área onde a minha mãe estava inserida. E nós sempre tivemos abertura para falar, os meus pais também sempre nos incentivaram a falarmos sobre temas pelos quais nos interessávamos. Aliás, o meu pai ainda fez um esforço enorme para eu aprender a desenhar numa determinada altura. Inclusive, fez ali um desafio comigo, onde eu tinha de apresentar uma obra por cada mês, mas não correu assim tão bem. Então, mas o teu pai queria que tu seguisses esse percurso, mas isso era ele que queria, não? Não, ele não tinha, o meu pai não tinha, nenhum dos meus pais nunca me disse faz isto ou faz aquilo, eles nunca me disseram nada, como é óbvio, e sempre deram a opinião deles sobre o que é que podiam aconselhar ou sobre o que é que achavam que estava mais virado e ligado para mim, mas nunca me impuseram nada, e isso também foi uma coisa boa que me ajudou a escolher quando foi a altura da decisão, principalmente do nono para o 10º ano, há a questão dos exames nacionais, e depois na minha altura, não sei, agora também acho que é assim, mas nós tínhamos de ir a uma escola e tínhamos de preencher uma série de formulários e depois, agora é tudo online, mas na altura não, era presencial. E na altura para mim foi fácil escolher exatamente o que é que eu queria, porque eu já tinha as coisas bem definidas e tive a oportunidade de pensar muito e de falar muito sobre isso. Pronto, acabou por ser assim. Estavas-me a perguntar em relação ao desporto. Olha, em relação ao desporto, como é que isso passou depois para o desporto? Porque eu sei que tu me disseste que tiveste um percurso, portanto, dedicado ao desporto em que... Desde sempre. Em que estavas a investir algum do teu tempo nisso, não é? Sim, desde sempre. Para teres uma ideia, por exemplo, os meus pais, logo desde pequenos, incentivaram-nos sempre a fazer muito desporto. Quando eu digo a nós, tanto a mim como ao meu irmão tem 4 anos e meio de diferença de mim, mas qualquer um de nós sempre esteve muito tempo ligado, sempre teve muito tempo alocado ao desporto. Portanto, desde o karaté, eu fiz karaté, não sei, muitos anos mesmo. Chegaste a cinto branco, foi? Comecei com cinto branco, é diferente. Depois, na questão da natação sempre também, porque aí os meus pais sempre acharam muito benéfico, e quando o meu irmão nasceu com uma doença respiratória que era asma num extremo um bocadinho elevado. E os meus pais sempre nos incentivaram a fazer também desporto por isso mesmo, porque era bom para ele, fazia-lhe muito bem. E a natação era uma das coisas que mais ajudava. Depois, muito futebol também. O meu irmão teve muito tempo ali também ligado ao rugby e é uma memória que eu tenho muito boa. Acho que é das melhores, e honestamente, acho que é das melhores memórias que eu tenho, é de haver um dia que os meus pais não o podiam ir levar ao rugby, por
motivo qualquer, e eu todo contente, e tinha acabado de tirar a carta, fui acompanhar o meu irmão ao treino de rugby e mais um amigo meu, pá, e, tipo, foi naquele, estás a ver aqueles momentos em que tu te sentes mesmo assim em ti, do género, fogo, estou mesmo um adulto, meu, olha, eu agora já venho trazer o meu irmão aos treinos, parecia uma coisa mesmo, tipo, já séria. Epá, isso esteve sempre presente. Depois, muito tempo também, foi quando eu comecei a investir, portanto, eu deixei de jogar futebol e passei a investir mais tempo no ginásio, ok? E comecei a treinar muito no ginásio. Chegou uma altura em que eu fazia, tipo, quase, aliás, fazia treinos todos os dias e muitas vezes bidiários, porque, tipo, eu estava naquela flor de idade em que eu achava que era uma máquina. Todos nós pensamos isso. Há certos momentos em que nós pensamos na nossa vida em que nós somos imortais. Imortais é que nada nos acontece aos outros. E que estamos aqui por muito tempo e vamos pagar. E tive ali alturas em que literalmente a minha cabeça também não, já era aquela história que tu contas no teu curso, sempre que o Ricardo tem um curso, para quem não sabe, o Ricardo dá um curso que é bastante interessante mesmo para pessoas que não têm nada a ver com o PT, em que tipo o meu corpo já não queria saber e já estava todo cansado e a minha cabeça dizia, mas continua. Pá, e tipo ali momentos, olha, foi nessa altura que veio a tal história do soco na porta. Porque tipo eu andava mesmo quase nessa altura, que desporto é que tu fazias? Nessa altura era a questão do ginásio, tipo, eu andava mesmo, eu achava que era uma máquina. Pá, eu lembro-me perfeitamente de uma cena completamente tola. Isto é das cenas mais tolas que eu já fiz na minha vida, que foi, levantei-me de manhã, fui treinar, fui para a faculdade, saí da faculdade e pensei, tenho de ir para o treino, que era ao fim do dia, e pensei, eu estudava ali ao pé da Assembleia da República e o meu ginásio era em Campolide. E pensei assim, bom, para aquecer era eu ir a pé até lá. E peguei em mim, e já tinha feito um treino de manhã, arranquei a pé, fui a pé até ao ginásio e ainda fiz o treino. Cheguei a casa, tipo, ainda vim a pé para casa. E cheguei a casa, tipo, de rastro. Lembro, isto são aqueles momentos que tu dizes assim, então, mas são momentos que me marcaram. Marcaram porque fizeram-me. Isso é que foi um desafio, foi um grande desafio, rapaz. Tá. Um gajo quando é puto. Quando somos putos, fazemos coisas realmente fora da caixa, não? Totalmente fora da caixa. Olha, e como é que foste parar ao futebol? Foi mais numa ótica de... Eu sempre gostei, né? Sempre tive muito gosto e depois acabei por começar a jogar. Tu chegaste a jogar com o Ronaldo ou não? Não. Ganda maluco, meu. És maluco. Se eu tivesse jogado com o Ronaldo, não estava aqui contigo. Era o que me faltava. Podia ter sido no princípio mesmo, vocês têm mais ou menos a mesma idade. Não temos nada. Eu sou um rapaz mais novo que ele, também estás a brincar comigo. Estás-me a chamar velho. Tu é que já tinhas um ginásio aberto em 1995, não foi? Estás a chamar-me velho. Olha agora, hein? Olha, e queres partilhar um pouco o teu percurso no futebol? Nada demais. É um desporto, vou fazer um resumo muito rápido. É um desporto muito bom, é muito giro para o espírito de equipa, ensina-nos muito sobre o espírito de equipa, principalmente sobre o espírito de equipa e sobre o individualismo, e tira grandes lições dali. Conhecemos pessoas muito interessantes, que são pessoas que nos deixam e que nos marcam bastante, se deixarmos, e provavelmente se tivermos a sorte de passar pelas mãos de alguém que percebe realmente do que faz, constrói-nos homens. E é isso. E não tenho nenhum conselho em específico, mas digo que se hoje em dia então, na minha altura as coisas no futebol eram um bocadinho diferentes, não é? Tipo, era tudo mais puro. Hoje em dia o futebol é um negócio, infelizmente, e há muitas pessoas que se calhar vão para o futebol deslumbradas com o sucesso e com o dinheiro, e muitas das vezes não chegam lá, não é por falta de talento delas, é por também má gestão de algumas pessoas acima delas. Porque hoje em dia não importa tanto o talento que tu tens, importa mais aquilo que tu vais ou não render. Isto é a minha opinião, não é uma opinião generalizada, né? Uma empresa é uma empresa. Portanto, pronto, exatamente. Mas é isto. Portanto, para mim o futebol hoje em dia é uma diversão, é uma coisa que eu gosto e acho que qualquer pessoa que possa praticar, pratique, porque é das melhores coisas do mundo. Se bem que tu não concordas e que achas que eu não devo, porque ainda me alejo e depois não posso levantar pesos. Mas pronto. E tu chegaste a ter alguma lesão no futebol ou não? Então, sempre, né? Toda a gente tem direito a ter lesões, como é óbvio. Então, eu estou a falar sério, estou correto ou não estou correto? Estás correto, é verdade.
Andas a mandar pontapés nas pernas dos outros, ou depois aleijas-te? Bom, ficávamos a falar de outra coisa que isto está a gozar comigo. Está a gozar comigo, já. O que interessa é que tu agora iniciaste um projeto de treino para aliar realmente à tua parte mental, em que está muito preenchida e está muito desenvolvida também nesta parte do coaching, e que a parte física estava aqui a ficar um pouco atrás em relação à parte mental, né? É o que nós chamamos muito de congruência, né? Sim, sim. Por vezes nós queremos fazer algo, uma tarefa, nós queremos avançar com uma iniciativa e depois falta-nos a força realmente da ação, de conseguir meter em marcha realmente aquela decisão. O motivo pode haver, motivo para a ação, não é? Mas depois, se calhar, o nosso corpo não está preparado para, nem nós nos sentimos bem, se calhar, em prol do que é que a nossa mente está evoluindo, não é? Porque quando a nossa cabeça é um livro aberto, não é? Uma mente que estamos sempre a absorver, tipo esponja. E quanto mais conhecimento nós temos, não é? Mais percepção também temos que depois que o nosso corpo não está ao nível da mente, não é? Sim. E daí ser importante investirmos em nós. E foi o que eu fiz. Investe aqui, não investes? Nesta fase também. Sim, pá, e só para teres uma ideia, uma coisa muito, muito gira, que foi, houve uma altura em que eu nunca me desliguei completamente de poder tomar conta de mim fisicamente, só que a verdade é que, tal como em tudo na vida, nós precisamos de algumas referências, não é? E pá, chegou uma altura que eu deixei de ter referência a nível físico e andei perdido, tipo, inscrevia-me no ginásio, fazia uns treinos e tal, pá, mas aquilo não tinha nada a ver com o que eu queria. E então, graças também ao nosso amigo Jorge Coutinho e à certificação de coaching do Jorge, eu andei muito tempo à procura sempre de... Pá, eu queria... O meu objetivo a partir dali começou a ser, eu quero trabalhar com os melhores e tipo, porque eu quero tornar uma pessoa diferente e, portanto, para isso tenho de procurar os melhores. E foi aí que eu dei contigo, né? Que eu tive uma investigação para aí de 1 mês e tal, à procura de uma pessoa porque para mim é muito importante também que me inspirem. E repara, aquilo que tu falas da congruência é muito importante para mim. Se tu tiveres um PT que se calhar tu pagas para estar ali ao pé de ti, encostado à passadeira, enquanto tu corres durante 1 hora, rapaz, eu também sei correr na rua, não preciso estar em cima de uma passadeira a correr e poupo dinheiro. O que eu preciso mesmo, e eu dizia isto para mim, o que eu preciso mesmo é de uma pessoa que faça assim, pega em mim, tipo, fisicamente como eu sou, e me diga, olha, a gente vai ter de agir aqui, aqui e aqui, porque assim vamos passar para ali. Tal e qual como no coaching, ou seja, tu estás neste ponto A e eu vou-te levar para o teu ponto B. E que, acima de tudo, perceba exatamente o que eu preciso e que me ajude a motivar. Epá, e, por exemplo, tu não vais procurar um PT que seja, que tenha uns quilinhos a mais, porque isso a mim não me motiva, né? Não me motiva. Então, eu estou a correr e ele está além, ou estou a levantar peso e ele está além, dizendo levanta, mas cada vez que se dobra tem para aí 8 pneus, não vou fazer isso, não. Mas Diogo, sabes que isso é uma realidade e existem muitos profissionais que não estão a fazer por eles, estão ali a aproveitar ali uns trocos, a ganhar uns trocos. Não. Esta mentalidade de professor de educação física, isto já é para trás, isto é uma coisa que já devia estar ultrapassada, porque os professores de educação física, ainda agora com a telescola, com o trabalho em casa, não sei o quê, ainda estava a ver agora realmente o vídeo que estava a dar em relação à educação física. E o professor de educação física que estava lá a administrar aquela aula, não é muito congruente com aquilo que se quer passar para os miúdos. Pronto, mas é de louvar realmente aquela professora lá estar e estar a dar o seu melhor. Estava muito nervosa, estava muito desequilibrada, até parecia que portanto, que não tinha aptidão nenhuma, que ela era sedentária pura, estava ali a fazer um favor para estar nas câmaras. Mas pronto, realmente ela estava a dar o seu melhor, mas no âmbito da educação física. Pronto, educação física, tudo bem, eu ainda tolero. Agora, no mundo do alto desempenho, no mundo dos resultados,
E no mundo em que somos profissionais, e esta é a nossa profissão, que é o personal training, que não tem nada a ver com educação física, okay? Tal e qual como é a educação portuguesa, como é a educação francesa, tudo isto é educação. Agora, a nossa área, e onde tu estavas a querer encaixar num percurso e em resultados, é preciso levar isto a um patamar acima. Sim. Um patamar acima tem que ser alguém que tenha esses conhecimentos também de coaching e aliado realmente a uma bagagem de experiência e de fazer as coisas acontecer, provas dadas, para que os dois consigam chegar aos resultados obtidos. Yeah. E agora, eu lembrei-me realmente de estar a ver com o meu puto, realmente esse episódio da educação física, essa aula, e até o meu puto olhou para mim e disse assim: pai, esta pessoa de educação física não me inspira nada. Claro. Opa, agora, o que é que pensam? O que é que pensam as pessoas quando olham para um PT que também não está congruente com aquilo que diz e que faz, não é? Sim, e o problema para mim, acabou por ser esse. E atenção, eu tenho dois PTs que me marcaram muito, trabalharam comigo. Um foi a pessoa que me acompanhou automaticamente quando eu deixei de ter um desporto mais ativo, tipo um desporto coletivo, e passei para o ginásio, foi uma PT que eu tive, que era a Cristina, que era realmente para mim uma referência, por todo o historial dela, por ela própria ter feito competições de, não se diz assim, mas tipo bodybuilding feminino, e porque ela realmente notava-se que tinha mesmo aquele compromisso comigo. E depois, durante muito tempo, eu tive mais PTs pelo caminho, mas durante muito tempo eu senti sempre, sabes quando tu não estás motivado para ir treinar? Que é exatamente o oposto de hoje, porque repara, eu digo-te, olha, vamos treinar às 7 da manhã, Algés, e tu tipo, ok, coitado, tu levantas-te lá para as 5 da manhã, vais lá onde tu moras, lá para trás da serra, e vens para Lisboa, às 7 da manhã lá estou eu e a Marina, e vamos, e treinamos, portanto, e depois eu sou chato, porque eu durante o dia, tipo, mando mensagens, ou se eu sinto que não estou a ter coisa, mando mensagem, porque isto é assim que eu sou, tipo, eu sou exigente, eu sou muito exigente comigo, e depois acabo por ser muito exigente também com as pessoas, às vezes, à minha volta, e por exemplo, é um trabalho que eu ainda tenho de fazer mais, mas a própria Marina, às vezes, eu penso, estou a ser muito exigente, estou mesmo a ser muito exigente, porque eu sei que sou exigente, mas eu preciso para chegar ao nível onde eu quero, e encontrei em ti também, e passa publicidade, porque eu não preciso de fazer publicidade, tu tens mais de 10 mil seguidores, portanto eu não preciso fazer publicidade nenhuma, mas a verdade é que eu encontrei em ti também exatamente a pessoa que me diz assim, a gente não só vai fazer o que tu estás a dizer, como ainda vamos fazer 30% acima disso. E eu digo assim, que a ganda maluca, agora é mesmo isto, eu vou já para ali, que isto é que eu quero. Porque eu lembro-me, estavas-me a perguntar há bocado, o que é que tu fazias quando era puto? Quando a minha mãe me dizia não, dizerem-me que não, para mim era daquelas cenas tipo, não saltes, já saltei, tipo, direto. Ou não vais para ali, primeiro sítio onde eu ia. E isto é daquelas coisas, é sempre tipo, eu não estou confortável aqui, eu preciso fazer um bocadinho mais, eu preciso fazer um bocadinho diferente. Eu sempre fui assim. E isto é uma característica que tem coisas muito boas e depois também tem coisas que são muito desafiantes. Que é, se tu não tiveres uma base forte e se não fores respeitador e intenso contigo, tu podes muitas vezes confundir eu sou exigente eu vou passar das marcas, e então acho que aí veio que o coaching entrou e também me ajudou a autopoliciar mais. Para ter mais moderação, né? Para ter mais moderação nessas decisões e nesses impulsos. Exatamente isso. Uma pessoa muito importante que me ajudou nisso também foi o meu avô. O meu avô, como eu te disse, ele é uma pessoa, portanto, foi um mentor para mim, inspirou muito, mas ele era uma pessoa muito calma. Ele era alentejante também, não podia ser muito depressa para ele, porque senão não dava, né? Mas isso é o que diz, Não, eu acho que não é bem assim. Eu estou a brincar, mas tipo, ele era mesmo, só que ele era uma pessoa extremamente calma. Imagina, ele até a passar-se, ele era engraçado, tinha piada, tipo, porque era um passar diferente, meu, tipo, notava-se que era um passar com paciência, tipo, e aquilo eu ainda hoje, na altura não valorizei,
não valorizei, não tinha consciência suficiente para valorizar. E tu só valorizas as coisas, ou só aprendes a valorizar mais as coisas às vezes quando ficas sem elas ou quando deixas de as ter. E eu não valorizei o suficiente enquanto pude. Mas agora consigo olhar para trás e dizer, epá, foi muito bom e foi uma oportunidade única. E consigo, tipo, eu podia escrever um livro de cenas que eu vi que ele fez, que ele me ensinou, que... Isso foi muito bom. Há um período na minha vida em que, com o acumular de uma série de asneiras que eu fui fazendo, criei mesmo um momento em que eu estava a ser muito, muito chato para os meus pais. E então, tipo, decidi ir viver sozinho, tipo, não, saí de casa dos meus pais, saí logo de casa dos meus pais. E isso causou ali algum atrito familiar. E aí eu a pessoa que mais magoada comigo ficou na altura, inclusive, foi a minha mãe. E houve ali um período de tempo grande em que a minha mãe, tipo, mal me falava, e eu vinha ao domingo almoçar com eles, porque, eu sempre tive uma relação muito próxima com o meu irmão, mas durante a semana era muito raro alguém me ligar deles, mas durante todo esse período de tempo, que foi um período de tempo grande, houve uma pessoa que me ligou sempre todos os dias, que foi o meu avô, e isso vai ser uma coisa que eu vou levar e guardar sempre na minha vida, porque ele não queria saber se eu era rico ou se eu era pobre, não queria saber, ele nem sequer ligava se o que eu fazia era com bondade ou com maldade. Ele, a única coisa que queria saber era se eu estava bem. E tu teres um ser humano que já tem mais de 80 anos de vida e que já viveu tanto e já viu tanto e a única coisa que ele quer saber, porque literalmente eu era tipo a pessoa mais importante da vida dele. E tu sentires que és a pessoa mais importante da vida de alguém. Isso é muito bonito da tua parte, Diogo. Tu estás a partilhar isso connosco. É muito bonito, não é? Yeah. Olha, eu sei que não é habitual nós avançarmos logo com esta parte das pessoas que são importantes para ti. Portanto, no nosso podcast, tu costumas estar aqui do meu lado, e quando nós estamos a entrevistar as pessoas, nós queremos saber quem é que foram as pessoas importantes na vida das pessoas de quem nós estamos a entrevistar. E que as ajudaram ou que fizeram com que elas tivessem o sucesso que têm hoje e as tornarem nas pessoas que são. Não é? Portanto, eu vou escrever aqui o nome do teu avô, ok? E depois vamos seguir um bocadinho o nosso raciocínio, que eu quero que tenha aqui para fazer, mas depois eu vou saber mais sobre ele, está bem? Sim, então, claro. Como é que se chama o teu avô? Podes só pôr Zé Lopes, porque era assim que eu o tratava. Zé Lopes. Pronto, o Zé Lopes já aqui está. Já está, sim, senhor. Yeah. Então vá. Então, agora, esta pergunta é uma pergunta que pode ter um bocado rasteira, porque tendo em conta o momento emocional que tu agora estás, não é? Pode pesar um bocado na balança para a resposta que vais dar, mas pondera bem. Então assim, se pudesses voltar ao passado, ok? Para mudar alguma coisa, o que é que tu fazias? Não, a pergunta é gira. Já tive a oportunidade de pensar nela, já me fizeram mais vezes em alguns eventos de desenvolvimento pessoal e tudo, e a verdade é que eu não mudava nada. Porque todo o caminho que eu fiz até aqui e tudo o que eu vivi até aqui trouxe-me à pessoa que eu sou hoje. E eu gosto muito de mim, portanto, não mudava nada. Então, e se te dessem a oportunidade? Se tu me dissesses assim, se me dessem 5 minutos para eu ir lá atrás e fazer alguma coisa... Davas um grande abração? Dava um grande abração. Mas era só isso que eu fazia, não fazia mais nada. Não me dava mais nada. Então agora espera lá. Aqui uma pergunta, aqui outro raciocínio.
Se pudesses viajar no tempo, ias preferir ir para o passado ou para o futuro? Eu sei que isto agora tem aqui emoção toda, realmente, e estamos aqui com lembranças e com sensações, com emoções, não é? Mas a pergunta é esta: se te dessem a oportunidade de ir para o passado ou para o futuro, para onde é que tu ias? Agora, já, está lá os dedos. Futuro. Futuro? Uhum. Ok. Porquê? Tenho alguma curiosidade. Gostava de, sei lá, poder chegar mais à frente e saber ver naquilo. Eu acho que o ser humano é um ser em crescimento. Eu olho para mim constantemente como um ser em crescimento e espero continuar a sentir-me assim. Normalmente, quando não sinto que estou a crescer, até me sinto tipo super aborrecido, estás a ver? Tipo, não, acho que não aprendi nada nos últimos 2 dias. Lá vou eu, já começo a ficar tipo chateado. Isso é que me aborrece. E como é que era um dia perfeito para ti? Um dia perfeito, que é no futuro ou agora? Diz-me tu? Um dia perfeito agora. Olha, acordar de manhã, como eu gosto, tipo cedinho. Treinar, só para espevitar logo. E tomar o pequeno almoço com a Marina, de preferência tipo ao sol, que é tipo logo para luz solar tranquilo. Fazer a minha meditação, tranquilo. Depois, ir trabalhar, de preferência de moto. Sair de casa de manhã para ir, ou seja, poder circular, que agora não posso circular. Não, antes disso, espera. Antes disso tudo, e depois de treinar, tenho de estar um bocadinho com os cães. Tem de ser aqueles 5 minutos da manhã com os cães, nem que seja só brincar enquanto lhes dou comida, tipo, mandar 2 ou 3 vezes a bola, só para vê-los felizes. Pronto, depois, tudo o resto disso, ir para o trabalho, de moto, estar com a minha equipa, que eu gosto muito de estar com a minha equipa. Depois, sei lá, gravar um vídeo assim, ou um podcastzinho, só para ter conteúdo para largar, chegar a casa ao fim do dia e poder descansar com a Maria. É só isso? Sem ter nada para fazer. Sim. É só isso, rapaz? Sim, para já, sim. Até e se o teu dia tivesse mais 1 hora? Tivesses 25 horas? Se tivesse 25 horas, sei lá. Não sei. Honestamente, não sei. Eu não sei. Tipo, olha, uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, eu antigamente queria fazer e às vezes fazia sem sentido. E há uns tempos para cá, a minha questão não é fazer com qualidade. E, portanto, impor-me a mim hábitos que sejam rígidos. E um dos hábitos rígidos que eu estou a impor a mim agora é, por exemplo, interromper o meu trabalho, ou seja, parar mesmo para poder usufruir de outras coisas. Porque quando eu estou em casa agora, eu noto, eu trabalho muito mais horas do que trabalhava se estivesse no escritório. E isso também não me está a ser compensante, não me está a ajudar, não está a ser bom para mim. Então, eu acho que se tivesse mais 1 hora para descansar, provavelmente ia usar essa hora para ler, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me esqueci de dizer enquanto estava a dizer a minha rotina. Provavelmente ia usar essa hora para ler. Muito provavelmente. Que livro é que estás a ler de momento? Estou a reler um livro que se chama Como se tornar um sobre-humano, de um senhor chamado Joey Dispenza. Recomendo, vivamente. O que é para o autor um sobre-humano? Olha, para o autor um sobre-humano ele defende que qualquer pessoa tem a capacidade de criar tanto o caos como a ordem dentro de ti. O que é que nós temos mais tendência a fazer? É criar o caos, não é? Porque, imagina, se nós vivermos muito tempo a pensar naquilo que fizemos no passado, ou se vivermos muito tempo a pensar como é que vamos ser no futuro, a vida presente, aquilo que tu vives no teu dia-a-dia vai passar, não é? E ele defende, por exemplo, que tu tens a capacidade de controlar os teus pensamentos e de influenciar a pessoa que tu te queres tornar. E isso com coisas básicas, tipo com a forma como tu pensas e como tu falas sobre ti. Imagina, há exemplos práticos que ele diz que são muito giros, que é, tu vais-te deitar na cama, imagina que é 1 da manhã, e isto acontece a toda a gente. Acredito que qualquer pessoa que esteja a ouvir isto lá em casa agora vai dizer, olha, eu já fiz isso. Que é de género, olhas para o relógio, distraíste, é 1 da manhã, vais dizer, puxa, já vou dormir, vai até tarde amanhã, vou acordar super cansado. Bum! Guess what? No dia a seguir estás completamente rebentado, acordas completamente rebentado. Ok. O que ele diz é, ok, então se tu cultivasses um pensamento em que chegavas à cama, olhavas para o relógio, era 1 da manhã e dizias assim, ui,
então 1 da manhã, tenho de acordar às 6, bom, vão ser 5 horinhas de sono na maneira. Vai ser muito bom, ainda vou dormir 5 horas. Ainda vou dormir 5 horas. Portanto, a forma como tu, no dia a seguir acordas tipo, ok, olha, estas 5 horas que eu dormi impecável, estou mesmo fresquinho. Há aquela malta que diz, estou mesmo fresquinho, hoje até parece dormir menos, mas estou mesmo fresquinho. Porque tem muito a ver com a forma como tu falas contigo e a forma como tu influencias os teus pensamentos. E o que ele diz... Tu acreditas que há muita gente que está em sofrimento porque também os pensamentos também são tóxicos para essa pessoa? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A forma como tu falas contigo, a forma como tu te diriges a ti, as palavras que tu usas, todas elas têm influência naquilo que tu és e na pessoa que tu és. Porquê? Repara, tu passas a maior parte do teu dia acordado e é o teu consciente que parece estar mais ativo. Só que a verdade é que tu estás a dizer muitas coisas e o teu inconsciente também está a trabalhar. E adivinha, quando tu vais dormir ele não para de trabalhar. O teu consciente para, mas o teu inconsciente não para. Portanto, a partir daí é todo um mundo novo. E o que o Joey exemplifica muitas vezes é, por exemplo, a capacidade que as pessoas têm. Ele dá aqui alguns exemplos muito concretos. Isto parecem coisas que são quase mirabolantes, mas não são. Ele dá o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que perdeu, por exemplo, a mobilidade, foi diagnosticada, teve um acidente, foi diagnosticado que tinha perdido a mobilidade das pernas para baixo. E a pessoa, inclusive, tem aqui um testemunho, onde ele diz, tipo, eu recorri a algum tipo de estratégias, de pensamento positivo, não só pensamento positivo, mas essencialmente a ação. Porquê? O Robbins também diz que para onde vai as tuas ações, onde vai a tua energia, para onde vai o teu foco, vai a tua energia também. Portanto, se meteres o foco no negativo, tu vais ter uma série de temas negativos a acontecer-te na vida. Aquela história das pessoas que vivem em abundância ou em escassez, não é? Nós já falámos muito sobre isto. Aquela pessoa que acredita que vive em escassez, acredita que tu não vais conseguir sair do pensamento de escassez. Não tive uma sessão de coaching onde estive a falar sobre isto. Mas se tu viveres num pensamento de abundância, provavelmente vais conseguir encontrar. Não é que o dinheiro te vai cair do céu, das árvores, e tu ficas sentado à espera que ele aconteça. Tu vais conseguir desbloquear em ti mais formas de ganhar mais dinheiro, mais formas de usar bem o teu dinheiro, mais formas de fazer o teu dinheiro aumentar. Não se trata de nenhum tipo de magia, é literalmente tu conseguires influenciar com aquilo que tu pensas as ações que tu tens. E o Joey relata naquele caso, esta pessoa, ao fim de cerca de 2 meses, por exemplo, a pessoa estava a caminhar e hoje em dia, por exemplo, joga basquete, joga ténis, joga... E os médicos dizem, não se trata de ser um milagre ou não, é a capacidade que tu tens de influenciar a forma como tu pensas e aquilo que tu dizes sobre ti. E tu tens imensos casos sobre isso. Tu consegues olhar para isto e pensar, por exemplo, naquelas pessoas que, se calhar, o cancro é a doença mais natural, não é? Como é que tens tantas pessoas que de um dia para o outro dizem, estás com cancro, e eles olham para aquilo e dizem, ok, é só mais um desafio na minha vida e eu vou ultrapassá-lo. E ultrapassam, porque eles não se vão deixar abater por isso. E o livro fala muito sobre isto, fala sobre como tu te tornas um sobre-humano, principalmente na forma como tu falas sobre ti, como tu te reconheces, como tu te valorizas. É muito por isto. Depois tem ali mais alguns temas. Malta quem gosta de meditação e quem gosta de algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, ele também faculta no livro. Mas é muito à volta disto. É um livro bastante inspirador. Todos nós temos um potencial, então. Sim. Todos nós temos um potencial. Eu acredito que sim. Não, isto não é uma verdade absoluta. Mas eu acredito que toda a gente tem um potencial e que ninguém veio cá simplesmente para sofrer. Eu tenho muitas vezes, e isto é uma coisa que eu deixei de fazer, que é, eu deixei de ler comentários, por exemplo, no Facebook. Porquê? Tem a ver também com, por exemplo, os livros que eu leio ou as músicas que eu ouço também são coisas que me dizem a mim bastante, não é? Ou os filmes que eu vejo, não é? Porque se eu estiver a ver, tu vais ao Facebook e tu só vês, se fores ver uma publicação qualquer, abres os comentários, e se calhar das 30 pessoas que lá estão e que comentaram, 8 até são comentários positivos ou neutros, e depois os outros 22 é tudo a cascar. Porque o ser humano funciona muito assim, tipo, reclama, queixa-se, acha que não é capaz, limita-se. A desistir, não é? E depois também depois há também comentários controversos, em que aquilo parece quase um
uma mentira que ali está, que tu está a passar neto há léguas que a pessoa está a dizer uma coisa que não é aquilo que ela sente, ou que não é aquilo que ela quer dizer. São falsas, ainda mais, não é? Tal e qual. E tu estás a ler aquilo e, parecendo que não, estás a alimentar o teu inconsciente com cenas que nem são muito positivas para ti. Mas isto para dizer o quê? E respondendo à tua pergunta, eu acredito que toda a gente tem um potencial e que o que vai acontecendo à medida do tempo é que nós nos vamos esquecendo do que é importante. Porque quando nós nascemos, se tu fores a pensar, tipo, há uma coisa que nós fazemos melhor que qualquer estágio do ser humano, que é brincar, imaginar e criar. E na tua imaginação nada é impossível, tudo pode acontecer. Dá um boneco para as mãos de uma criança e aquela criança faz daquele boneco tipo o mundo dos avatares. Ou dá uma bola de futebol e eles fazem uma brincadeira que parece, imaginam que estão no Camp Nou. E eles estão com a camisola do Barcelona vestida, e estão 95 mil pessoas nas bancadas, ou, por exemplo, dá uma bola de basquete ao teu filho e deixa-o ir jogar. Ele, na cabeça dele, de certeza que já teve em inúmeros campos da NBA, já jogou com uma data de jogadores e sempre na imaginação dele. E ele é feliz assim. E o que acontece à medida que vamos crescendo é que nós vamos absorvendo tudo o que se vai passando à nossa volta, filtros e por aí fora, crenças, e a tua imaginação deixa de... A pressão social é muito castradora, não é? Tudo. Repara, tu podes ir ao Instagram e usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, que é, por exemplo, o que tu próprio fazes, ou o que eu faço, numa ótica de bora distribuir conteúdo que seja uma coisa que acrescenta às pessoas, ou podes usar o teu Instagram para, por exemplo, fazeres uma promoção óbvia de ti. Só que depois há de haver alguém que vai chegar ali e que vai ver essa promoção de ti e vai dizer, esta pessoa tem a vida perfeita, e vai-se comparar. Ao comparar-se já vai achar que tem menos. Ao achar que já tem menos, já vai achar que não vai conseguir fazer. E a mente humana, infelizmente, funciona muito assim. Por isso é que também, a nível de desenvolvimento pessoal, é muito importante nós termos estas bases que sejam fortes e tu continuares a querer trabalhar sobre ti. Porque, repara, teres um coach ou fazeres coaching, passares por um processo de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 9 meses, ou o que seja, não é a mesma coisa que tu teres uma constipação, fazeres um ciclo de 5 dias de Benuron ou de Brufen e a seguir passou. Isto não vai acontecer. Não acontece desta forma. O que acontece é que se tu acabares o teu processo e deixares de fazer as coisas que estavas a fazer no processo e voltares atrás, vais voltar a sentir-te da mesma maneira. Porque se tu na vida achares que vais ficar resolvido ou que vais ficar sábio de um momento para o outro, estás muito enganado. A vida é feita para tu cresceres todos os dias. Por isso é que isto também é uma coisa gira. Eu festejo todos os dias coisas pequenas que eu faço, ou coisas pequenas que eu vejo, ou coisas pequenas que eu admiro. Das coisas mais básicas. Das coisas mais básicas. Eu comprei um saco de boxe recentemente. Eu fiz uma festa porque comprei um saco de boxe e tu vais dizer assim, mas tu és maluco? Para ti não faz sentido. Tens um saco de boxe há 50 anos que é sempre já farto de dar socos no boxe. Na próxima sessão de treino que a gente for ter à distância, por videoconferência, eu já vou fazer com que tu uses esse saco de boxe. Vais ver. Vais abusar dele. Bora. Com as mãos cheias de calos. Mas estás a perceber? Ou seja, tu quando és puto, se calhar tu lembras-te de coisas em ti quando eras mais novo que tu festejavas por nada, meu. Diogo, a ti qual é o teu sonho de criança? O meu sonho de criança? Olha, eu lembro-me de... Isto é muito giro. Eu lembro-me de... um dos meus sonhos em criança era... Eu queria muito conduzir. Muito conduzir. E os meus pais até me deram um kart e tudo. E isso foi uma coisa... Tipo um kart a pedais. Era mesmo um kart. Não era com motor, não era aqueles com motor. Não, com motor depois deram um Jeep pequenininho, muito fixe também. Eu sempre gostei de conduzir. E portanto os meus pais, isso permitiram-me quando eu cheguei, uma das coisas, eu tenho isto presente em mim, uma das coisas que eu amei quando tirei a carta foi, eu estou a realizar um sonho de criança, eu tenho uma carta de condução. Isto foi uma cena muito fixe. Lembro-me também quando eu era puto, um dos meus sonhos era, e eu era mesmo puto aí, era ser descobridor. Eu queria descobrir como é que se diz? Ossadas de dinossauros. Queria descobrir ossadas de dinossauros. Geólogo, mas chama isso, não é? Queria ser daqueles gajos que iam desenterrar dinossauros e ia ter, construir um museu para ter dinossauros. Lembro-me perfeitamente disto. E depois havia uma coisa que eu queria muito quando era mais novo. Eu lembro-me disto isto não era bem um trabalho. Eu queria ter um grupo grande de amigos em que eu pudesse ajudar a resolver temas que eles tivessem. Imagina, quase como se fosse um fórum, estás a ver? Em que as pessoas se sentam ali à volta
eu estou sentado e estou a ouvi-los, eles dizem-me os problemas deles, e eu brincava imensas vezes a isto. Tipo, os meus bonecos estavam sentados a brincar a isto, tipo, e eu estava a resolver problemas. Tipo, não havia grande ação, era só mesmo resolver coisas. Tipo, era isso que eu gostava de fazer. Mas a missão que tu fazes hoje ou não? Isso é o que eu faço hoje agora. Sim, é o que eu faço agora. Então, e houve alguma coisa que ficasse por cumprir? Por cumprir quando eu era mais novo. Dos sonhos que tinhas em criança, houve alguma coisa que tu que não conseguisses ou que não fizesses? Pá, ainda não encontrei nenhum osso de dinossauro que eu saiba, não é? Mas acho que não, acho que não. Houve uma coisa que eu queria ter feito, é verdade, quando era mais novo, e que não fui a tempo de fazer, mas que eu sei que, pá, aconteceu, foi a vicissitude da vida e não há nada a fazer. Mas eu lembro-me, uma vez numa conversa, lá está, com o meu avô, dele me ter dito que uma das coisas que ele mais gostava era de poder ir ao meu casamento. E isso é uma coisa que ele já não vai poder ir. Pá, mas não é que tenha ficado por cumprir, aconteceu, e eu acredito que ele... Quando é que foi essa conversa? Pá, essa conversa foi para aí em 2014, 2015, não sei, para aí nessa altura. Já foi há uns anos. Então, Mas eu não... além do abraço, o que é que fazias mais? Se calhar, o que é que eu fazia mais? Trazia só para ele ir assistir ao casamento. Vamos lá, e quem é que disse que ele não vai estar presente? Não, é isso, sim, pá, é um tema que já eu resolvi bem e acredito sempre que sim, pá, eu acredito que está presente e independentemente da forma ou do que eu acho, pelo menos em mim, na minha memória, na minha forma de ser, ele vai estar presente, que é isso que é o mais importante. Mesmo. Então, olha lá, então, e nessa altura tu tinhas quantos anos? Quando eu tive esta conversa, bem, uns 24, 23, 24, se calhar. Ok. Então, vamos andar um bocadinho mais para trás. Uhum. Vamos andar um bocadinho mais para trás, ainda na altura em que tu eras um miúdo rebelde. Eras um miúdo rebelde em que tinhas aquela personalidade, não é? 23 e 24 eu ainda era um bocadinho rebelde, mas já menos. Ainda eras um bocado rebelde. Então, pronto, mas tu com 24 anos ainda eras um bocado rebelde, é isso que estás a dizer? Acho que foi a altura que eu comecei mais a atinar, provavelmente foi... Então agora mete uma pausa aí nesse raciocínio. Uhum. Se pudesses voltar atrás, o que é que dizes a ti próprio? Olha, dizia que eu na altura... Qual era o conselho que davas? O conselho? A primeira coisa que eu ia dizer a mim mesmo era, olha, não tenhas dúvida que tu vales a pena, porque uma das coisas que eu achava era que eu não valia a pena. Não era bom o suficiente. Queres falar sobre isso? Pode ser, não tem problema. Eu achava que não era bom o suficiente, porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido... Eu necessitava de aprovação, okay, de fora, e para me sentir bem, e isto tem muito a ver com as necessidades humanas. Hoje, para mim, é simples falar sobre isto. Porquê? Porque eu consigo dar-lhe uma etiqueta e dizer, passava-se isto, eu agia desta maneira. Mas o ser humano tem 6 necessidades humanas, as que normalmente nós mais temos e não tem mal nenhum, está tudo certo, nós temos todas, há 2 que nos gerem mais, eu na altura tinha muita necessidade de certeza e tinha muita necessidade de significância. E eu lembro-me de ter tido durante muito tempo, até para aí 2017, se calhar, fim de 2017, uma revolta muito grande porque eu nunca tinha ouvido os meus pais dizerem que tinham orgulho em mim. E nessa altura eu tinha essa revolta grande, tipo, nunca ouvi os meus pais dizerem que têm orgulho em mim. E isso custava-me, né? E portanto eu achava que... Posso pôr aqui mais um nome já? Podes. Mas o meu avô tinha orgulho em mim, isso é na boa. Mas isso custava. Então qual é o nome que eu vou pôr aqui agora? Pai. Nosso raciocínio. Pai? Uhum. Ok. Então, continua lá, se faz favor. Então, o raciocínio que estavas a ter sobre... Podes pôr já mãe também. Pai e mãe, então vão na mesma necessidade, a necessidade, então, de validação e de... Pronto, e basicamente era isso o que é que eu fazia. Muitas das coisas que eu fazia, provavelmente até era para ter essa certeza, essa significância, era para chamar a atenção. Se não chamasse a atenção pelas coisas positivas, ia chamar a atenção pelas coisas que não eram tão positivas. Então, agia um bocado assim, era um bocadinho mais rebelde. Mas o conselho que eu dava a mim mesmo era só dizer, literalmente, olha, tu vales a pena e
e não duvides, acima de tudo, que independentemente do estágio em que tu estás hoje, aquilo que tu és hoje não é aquilo que tu vais ser amanhã. Porque nós achamos que a pessoa que nós somos hoje em dia é a pessoa que nos vai definir e que vamos morrer dessa forma. Pá, não é. Não vai ser assim. Ou a vida te vai demonstrar que tu podes ser muito mais, ou a vida te vai mostrar que tu precisas de passar por alguns desafios para poderes crescer a ti próprio. Às vezes nós estamos tão confortáveis na forma de ser e na nossa forma de estar que deixamos passar muitas das oportunidades. E a vida diz assim, pá, amigo, porque imagina, tens aquelas pessoas que dizem assim, fogo, pá, o que eu queria mesmo era tipo, sei lá, queria mesmo crescer a nível intelectual, pá, tornar-me muito mais resiliente. E depois vem uma situação qualquer na vida em que tu tens de ser resiliente, tipo, tens de estar ali, por exemplo, uma situação destas, de Covid, faz-te conta, não é? Pá, onde tu tens de ser resiliente, onde o mercado está todo a abanar e tu precisas de continuar a manter o teu negócio e de repente, pumba, quando aquilo acontece, em vez de tu olhares para aquilo e dizeres, está aqui uma oportunidade para eu ser resiliente e tipo a vida diz-te, olha, tu querias, porreiro, toma e põe em prática, vais ver quando isto acabar estás o gajo mais resiliente do mundo. Não, a gente recebe aquilo e diz assim, ei, é com caneca, agora vem esta coisa, a minha vida é só azares. Eu queria ser resiliente, mas é só azares, na minha vida é só azares, porque agora aconteceu isto e eu vou ter isto, vai acabar comigo. Ou seja, nós não olhamos para as coisas na vida como uma oportunidade, olhamos para tudo como uma sentença. Desculpas, essas são as desculpas. E sentença, é sempre uma sentença. Estamos a arranjar histórias na nossa cabeça, histórias. É isso. Pois, pá, realmente o coaching, pá, e as ferramentas que o coaching nos dá e dá, portanto, põe à nossa disponibilidade para nós fazermos connosco próprios, realmente aqui uma reflexão realmente de tudo isto, né? E também para ajudar o próximo e também os nossos familiares e se calhar se formos falar um pouco por aí, mas o teu avô na altura já fazia um pouco isto contigo também, não? Sim. E repara, os meus pais também. E pá, eu honestamente há algumas pessoas que eu destaco, mas eles destacam-os por serem realmente as peças mais chave que eu tenho. Tipo, pá, eu amo-os de coração, eu faço qualquer coisa por eles. Não tenho nada a apontar, nada a dizer, sou muito feliz com eles. Eu costumava dizer que se eu algum dia tivesse a oportunidade de escolher a família onde eu pudesse nascer e fosse ao passado e voltasse, eu voltava a escolher-los a eles, porque pá, eu não podia pedir melhor e sou muito feliz assim com isso. Pá, isso é ótimo. Essa humildade tua, mais uma vez vem mostrar realmente, pá, que tu ao nível de pessoas és um ser fantástico e que tenho a certeza que qualquer pessoa que faça coaching contigo que vai tirar muito partido realmente de todo realmente esse ser fantástico que tu és, ó Diogo, tenho a certeza. E por falar nisso, eu estou a dizê-lo, mas que qual é que foi a coisa mais incrível que já disseram uma vez sobre ti? Que alguém disse sobre ti? Qual é a coisa mais incrível que disseram sobre mim? Eu já disse só qualquer coisa, pá, mas eu posso estar a mentir. Agora eu quero saber o que é que disseram realmente e que te marcou. Pá, posso isolar uma série. Qual é que foi a coisa mais incrível que alguém disse sobre ti? Pá, uma cena simples. Acho que sim, uma cena simples. Tipo.